Vamos lá, para a nossa pauta número 4, a troca no comando do Exército e as reações do governo ao 8 de janeiro. O Lula decidiu demitir o general Júlio César Arruda. No lugar dele entrou Tomás Miguel Ribeiro Paiva. E nessa semana, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, lançou uma série de medidas que ele chamou de pacote da democracia. São 4 ideias, uma emenda constitucional relativa à Guarda Nacional, uma medida provisória sobre internet e 2 projetos de lei. Um trata sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito, aumentando penas e criando alguns crimes novos, por exemplo, atentar contra a vida do presidente da República, do presidente do Supremo, do presidente da Câmara, também aumentando pena de quem organiza e financia atos terroristas ou atos contra o Estado Democrático de Direito. E há o outro projeto de lei relativo à agilização da perda de bens para quem participa de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Augusto, Lula está montando aí uma rede de censura, aos seus opositores, a quem não está ao lado dele. Esse pacotão, chamar isso de pacotão da democracia é um enorme absurdo. Criaram, olha só o nome, Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão. Isso é uma piada de péssimo gosto, Augusto. Só para lembrar que a gente tem um artigo 220 na Constituição que já diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, Augusto. Quer dizer, chega de Constituição. É um grande irmão. A liberdade de expressão que precisa de promoção está com problemas, Está com problemas. Agora, vamos lá. Flávio Dino não é nenhum garoto, não acabou de sair da faculdade, está amadurecendo. Ele foi e é comunista. Quando o Partido Comunista Brasileiro, chamado Partidão, foi ali percebendo que não dava para apoiar alguma coisa que tinha desaparecido, como a União Soviética, o Flávio Dino continuou comunista. Estava no PCdoB. Saiu para não ter problemas eleitorais. O partido dele não consegue atender nem a cláusula de barreira imposta aí pela legislação brasileira, que é ridícula. Ele é comunista. Pois bem, como conciliar a ideologia comunista com a democracia? Existe. Existiu em algum lugar um regime comunista democrático? O sonho de todo comunista contra partidos, partido único. Existe imprensa livre em países comunistas? Não. Nunca existiu. Em nenhum regime. Em nenhum regime. O que vocês acham? Se estiver conversando ali com gente de confiança, num boteco, começam a abordar a figura do Stalin, você acha que ele fica indignado com o que Stalin fez? Ou ele justifica o título de Guia Genial dos Povos, que os moradores da União Soviética foram obrigados a endossar, dado pelo próprio Stalin a ele? É comunista. O que é engraçado é que qualquer coisa que a gente diga, que somos fascistas ou nazistas. Agora, nós somos democratas radicais, só não percebe isso que está com problema de neurônios, escassez de neurônios. Agora, um comunista não pode ser apontado como comunista. Pelo menos louve-se nisso, louve-se no Marighella a sinceridade. Ele dizia: eu sou terrorista, eu sou. Agora, o Marighella, que dizia que era preciso ver a beleza que há no ato de matar, dependendo do assassinado, esse só tem panegírico, só elogio, é uma figuraça. Os que estão em Brasília presos, ainda, esses são terroristas. Então está tudo embaralhado e está tudo muito doido, a tal ponto que um ministro comunista vira ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele propôs, ao ser indicado, aquele bando de desocupados que participou do gabinete da transição,
Ele disse que a política seria de desencarceramento. Está aí. Ele só prende, ele esvaziou, ajudou a esvaziar as prisões de Brasília, mandando para casa os autores de crimes mais leves, eles acham, para prender esse pessoal desde o dia 8 de janeiro está preso sem saber por quê. Isso é o Flávio Dino. A gente vive o reino dos absurdos, né? Em que usam a desculpa de defesa da democracia, por exemplo, censura para defender a democracia, né? Rasgar as leis, Ana, para defender a democracia. E tem gente que acredita, Ana, esse aqui é o problema. Vamos sufocar a democracia, exato. Muito jornalista, Augusto. Eu ia comentar exatamente isso. Aí eu fico imaginando para ícones do jornalismo sério como o Augusto, por exemplo, tantas décadas cobrindo o jornalismo, cobrindo a política, e ver jornalistas aplaudindo a censura, ou seja, não, é pelo bem da democracia, nós vamos matar a democracia. Agora, Augusto, segundo o próprio Flávio Dino, como uma entrevista, tem um vídeo dele, comunista graças a Deus. Ele responde, sou comunista graças a Deus. Aí já colocando a primeira regra, né, do comunismo no chão. Não, o comunismo ele quer exatamente acabar com essa palavra Deus, tirar a religião da vida das pessoas e colocar o Estado, sim, como aquele único possível para resolver os seus problemas, até os seus problemas de fé. Agora, se voltarmos esse vídeo e prestarmos atenção nas expressões que ele usa, são expressões de comunista, confiscar bens, criar crimes novos, ou seja, o Ministério da Verdade instaurado para que eles possam colocar os tentáculos comunistas, sim. É socialista? Não, é comunista, confiscar bem, criar crimes novos. Como assim criar crimes novos? Né? Colocar tudo naquele balaio de desinformação, atos antidemocráticos, ataque à democracia. Assim que eles criam esses balaios, tudo que eles não gostam, eles escolhem um balaio desse para exatamente colocar aqueles nomes que eles querem perseguir numa perseguição política. Então, está muito claro aí o modus operandi dessa turma, que é o manual do comunista escrito em todas as páginas da história, perseguição política, e para isso eles criam esses balaios para exatamente pensar quem eles querem perseguir, usando o Ministério da Verdade, que nós nunca imaginamos que sairia das páginas aí da distopia de George Orwell e cairia como uma realidade no Brasil. Eu só queria Fala. um segundo. Diga. Eu dizer o seguinte, há mais 21 dias que 942 pessoas estão presas, sem saber o que fizeram, assinaram uma nota de culpa, são todos envolvidos nas depredações que nós condenamos, estão todos envolvidos nos ataques aos prédios, etc, etc. Então, o Brasil conseguiu prender, como já se diz na internet, de uma vez só, o maior número de terroristas do mundo, da história. Então, lá, 21 dias. E o pessoal tem medo de dizer até que está preso. Eles não querem que fiquem sabendo. Isso aí é um regime democrático? Em defesa da democracia, você prende, sem explicações, mais quase 1.000 pessoas estão presas nesse sistema, nesse regime prisional que só existe em ditadura, claro. Outra coisa, rapidamente, para mandar para o Consta, e se eles querem a punição ao rigor da lei, por que agora eles não querem, tanto o Randolph já declarou isso, como o Zeca Dirceu, por que eles estão remando contra a CPI do 8 de janeiro? Exatamente. E criaram uma culpa coletiva, né? Ali as pessoas todas são culpadas, tem até o crime de influência intelectual, né, para poder caber qualquer um
que criticava a postura do Supremo, ou do TSE, ou do próprio Lula. Agora, é comunismo para os outros, né? Como todo regime comunista sempre tem a casta dos privilegiados, a nomenclatura. Veja que a primeira-dama Janja desfila por aí, dá entrevista, aliás, uma atrás da outra, com sandalinhas não da humildade, mas da Hermès, né? De R$ 5.000. Então é sempre isso, né? Os comunistas estão no poder, são comunistas, têm que ser chamados assim. E como já lembrou o próprio Augusto e a Ana também reforçou, e ia ser exatamente o meu ponto, quando um comunista aparece falando em criar crime de opinião, crime coletivo, culpa coletiva e perseguir todo mundo, é o que a gente espera do comunista. O que mais me causa espanto, e eu vou sempre cobrar deles, e eles são os responsáveis por o Brasil estar caminhando a passos largos rumo a uma ditadura, são esses jornalistas, esses tucanos, esses respeitados e renomados membros da mídia mainstream que estão aplaudindo isso. Veja que o Globo agora faz até série sobre o Marighella, que foi mencionado pelo Augusto Nunes. Esse sim era um terrorista, né? Agora, estão tratando intelectuais, formadores de opinião que criticavam muito o TSE ou o STF, estão clamando que eles sejam presos também. Então, essa turma é que tem culpa no cartório. Se o Brasil virar de vez uma Venezuela, né, estão os nomes deles na lista dos principais responsáveis. Porque do Lula e do Flávio Dino, o que mais se poderia esperar, minha gente? É da turminha do Globo que a gente deveria cobrar um pouco mais de responsabilidade. Só lembrando que não dá para chamar ninguém ali que participou daquela depredação, que, como disse o Augusto, a gente condena. Ali há vários crimes ali, depredação, destruição de patrimônio, agressão, no caso do policial, mas ninguém ali pode ser chamado de terrorista, né? Chamam de terrorista, mas a lei não enquadra, né? Porque depois, se vocês quiserem, leiam a lei e vai ver que não dá para chamar ninguém ali de terrorista. Mesmo as pessoas que participaram do quebra-quebra, que, de novo, a gente insiste, condenamos aqui veementemente, né? E tem uma outra questão que a gente pode deixar para outro programa, que é a Guarda Nacional, né? A criação da Guarda Nacional também me preocupa muito. Não, é assustador. Mas até porque não configura terrorismo ali, a gente condena e tem que sempre reforçar isso, né? Porque mentem por aí sobre as nossas opiniões, mas se fosse terrorismo, e não é terrorismo por esforço da esquerda, teria que enquadrar em crime de terrorismo a Antifa, o Black Bloc, o MTST, o MST, a turma que depredava tudo de patrimônio público e manifestações. E não é verdade que é sem precedentes o quebra-quebra de Congresso, até do STF. Já vimos isso no passado, vindo pela turma da esquerda que hoje finge que é pacifista e democrata. E naquela época correram para dizer, não, calma, vamos ajudar, não, eles são pessoas boas, esse aqui é um militante do PT há tantos anos, boa pessoa, não tem nada de terrorista, vamos liberar. 2006, 2013, 2017, foi uma série aí de ataques a ministérios, ao Congresso. Não é inédito, infelizmente não é inédito.